Olá, olá, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live. Nós estamos fazendo essa live, é uma série de lives, gente, exatamente sobre esse livro aqui, olha, esse livro aqui. Quem já conhece esse livro aqui? Então, uma série de lives falando sobre como encontrar sentido de vida nos relacionamentos, que na verdade é a temática do livro, né, gente? Então, nós estamos hoje com um convidado muito especial. Falamos com o Padre Vitor Hugo, falamos com o Eduardo Badu e hoje estamos com o Padre Fábio de Mello, com muito carinho. Hoje eu trago ele aqui para a gente poder conversar um pouco sobre o sentido de vida, sobre logoterapia, sobre como acontece isso dentro do ambiente eclesial, como que as relações acontecem, como que existe as habilidades de relacionamento dentro das relações, até mesmo entre irmãos, a relação fraternal. Então eu quero chamar com muito carinho. Nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu já vou chamá-lo aqui para a gente ganhar tempo. Antes que o tempo voa, né, gente? Então, eu quero ter a honra de tê-lo nessa live. Essa live... Ô, Padre! Olá, Luciana, a paz? A paz, sua bênção. Deus abençoe toda a comunidade também. Que Essa alegria via das tê-lo graças. aqui. Abençoe também aqueles que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar depois com a gravação desse vídeo. Deus alcance aí o coração de todos, dando a paz. Amém. Padre, primeiro eu quero acolher o senhor com muito carinho, porque eu acho que é a primeira live que a gente faz, né, Padre? É verdade, primeira. Padre, para quem não conhece o senhor, você poderia se apresentar? Sim. Sou o Padre Fábio de Mello Gonçalves, sou carioca, estou pároco da Igreja de Santa Terezinha, em Seropédica, na Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Meu bispo é Dom José Albiratã. No mês de abril, dia 10, eu fiz 10 anos de ordenado padre. Enfim, sou um padre muito feliz, muito realizado. Tive a oportunidade de conhecer a comunidade, né, para saber das graças, já me senti muito acolhido. Também a comunidade veio me visitar aqui na paróquia, desempenhando uma missão que nos deixou todos muito felizes. E também recebi de presente esse lindo livro aqui. Enfim, que estou doido para devorá-lo. Né, esse livro que tem aí como base de estudo também Viktor Frankl, né, fala sobre o sentido da vida, enfim. E algo de que já desde o tempo de seminário chamou minha atenção, me atraiu, e ver esse material sendo desenvolvido, sendo explorado sob essa perspectiva da comunidade cristã, das pastorais, enfim, isso muito me empolgou, muito me entusiasmou. Eu tenho visto que aqui no Brasil tem se levantado, né, muitas pessoas com essas iniciativas, mas embora tenha assim, se levantado, é algo novo, né? Então, assim, eu estou muito curioso, muito animado para poder te escutar e também conhecer mais desse livro. E o meu desejo é que o meu povo aqui de Seropédica também possa, né, cair de cabeça nesse material rico, né, filosoficamente falando, antropologicamente, psicologicamente, né, e espiritual também. Você acho que trouxe essa dimensão, embora que o Viktor Frankl ele trabalha bastante nessa questão da dimensão espiritual, porém, vista nessa perspectiva, né, religiosa, nessa perspectiva de comunidade eclesial, isso, nossa, eu acho que é de uma riqueza muito grande que a gente não pode ignorar. Ah, te agradeço, querido, querido. Padre, então vamos começar a conversar. As nossas conversas sempre foram muito produtivas. Eu gosto muito de conversar com o senhor, com a experiência que o senhor tem. Eu acho que tem muito a contribuir com essa temática dessa live, porque a temática é como encontrar o sentido de vida nas relações humanas, né? Exatamente os dois grandes elementos que nós temos dentro do livro, né? Sentido de vida
E habilidades sociais. O que é habilidades sociais? É a habilidade de se relacionar entre irmãos, entre pessoas, em qualquer relacionamento. Então, eu acho que eu vou provocar o seu coração, padre, já na minha primeira pergunta, assim, lhe perguntar sobre, dentro da sua experiência pastoral, da sua experiência como pastor, o que o senhor percebe de mais difícil? Quais são as maiores dificuldades dentro dos relacionamentos? Olha, eu vejo que a maior dificuldade é o medo. Acho que o medo, ele termina se colocando muito em obstáculo para que a pessoa vá ao encontro do outro, né? Para que a pessoa possa relacionar-se. Então, geralmente quando a pessoa ela lida com alguns traumas, alguns conflitos, e isso não é dado a devida atenção, isso parece que vai ganhando essa forma de medo, né? E a pessoa, ela tem a dificuldade. E, não obstante, aqui na igreja, vamos dizer assim, a gente trabalha muito, vamos dizer, o evangelho, né? Vamos dizer assim. Eu já ouvi alguns teólogos dizendo o seguinte, que a fé católica, a igreja católica não é uma religião. A igreja católica, por quê? Deixa eu explicar, por que não é uma religião? A igreja católica não é uma religião porque a religião, por muito tempo, ela foi entendida como uma tentativa do homem de religar-se a Deus. Então, o homem, ele, o tempo todo, por isso que existem várias religiões, o homem, ele quer se ligar ao transcendente, ele quer se ligar ao sagrado. Então, ele entende que ele tem que se religar. Uma vez ele foi ligado, hoje não é mais. Então, ele tem que religar, religião. E aí, alguns teólogos vão defender que a igreja católica não é uma religião. Ela é um encontro, é uma fé. Isso muda muito porque o sentido, porque, na verdade, a iniciativa parte de Deus. É Deus que, não é mais o homem tentando religar-se a Deus. É Deus que toma a iniciativa de vir ao encontro do homem. Então, Deus, ele vem, né, e a gente vê aí o evento, né, o Senhor se serviu de patriarcas, de profetas, em grau máximo, vem através do seu próprio Filho. Então, as tentativas de Deus, se você pegar a Bíblia, o tempo todo é Deus que toma a iniciativa de ir ao encontro do homem, né? E é nesse evento da encarnação. Então, a fé, a comunidade eclesial, ela inegavelmente vamos dizer assim, é um lugar de encontro. De encontro. Encontro com Deus, encontro também com os irmãos. Então, assim, não pode eu negar esse encontro. Eu me encontrei com Deus se eu não me encontrei com o meu irmão. Mas eu também não posso me encontrar com o meu irmão se eu não me encontrei com Deus, né? Parece que é uma coisa que está muito ligada. E aí o que dificulta, muitas vezes, até esse encontro com Deus, por exemplo, aqui na igreja, quando a gente vai dizer que Deus é Pai, mas aí a pessoa traz muito traumas com o pai dela. Então ela não quer se encontrar com esse Deus que é Pai. Ela tem medo desse Deus que é Pai. E às vezes ela faz uma leitura da Sagrada Escritura a partir de toda essa gama de experiências que ela tem. Então ela vai começar a tratar a lei divina com moralismo. Ela vai tratar a lei divina, né, como regras de que ela tem que obedecer, que ela tem que se disciplinar naquilo, porque senão ela não vai conquistar o amor de Deus. É como se o amor de Deus fosse uma conquista, né? Como se não fosse algo já conquistado para nós, né? Então a pessoa, ela vive sob esse impulso do medo, por isso que eu falei que acho que a pior coisa que tem, que dificulta a relação, o encontro, é o medo, aqui pelo menos a minha experiência, porque, vamos dizer assim, a relação não flui. Por exemplo, na própria confissão, sacramento da confissão, as pessoas vêm apresentar não arrependimento. Na maioria das vezes, esmagadora, né? Não sou um juiz, mas enfim, acho que na medida da minha experiência, meu discernimento, eu vejo que existe uma apresentação muito de culpa. Sabe? É aquela frustração. É uma culpa, é um lamentar-se. Como eu fui capaz de fazer isso? Como eu me submeti a isso? Não pode, eu que aprendi, eu que conheço, eu que a mim foi dado, né? E essa culpa, né, que originada também de uma relação cheia de medo, né? Ela impossibilita a pessoa de uma conversão, porque o arrependimento me faz caminhar, me faz experimentar a Páscoa, essa passagem. Agora, a culpa não. A culpa faz com que eu fique patinando.
Então, as relações humanas, elas estão cheias de medo, e porque estão cheias de medo, elas geram culpa, e a culpa, ela traz consigo uma tristeza, é uma frustração, é uma angústia, o que tem feito com que muitas pessoas vivam de forma isolada. As pessoas cada vez mais elas se isolam, elas se relacionam por um dever que causa fastio, que causa cansaço, fadiga, assim, gera um descontentamento pela vida. Então eu percebo que a fé ela vem muito contribuir, né, para aniquilar esse medo, né? E até tem uma parte da Sagrada Escritura que vai falar, né, que quem ama lança fora o medo. Então acho que a maior dificuldade, eu penso aqui na igreja, em todos os sentidos. Eu poderia falar assim, olha só, para se confessar, para comungar, a relação com Jesus na comunhão, a relação com Jesus na confissão, a relação com Jesus na obra de caridade com os mais pobres. Existe um medo ali nessa relação. Existe o medo também até daquele que é pobre, daquele que necessita de ajuda material, medo do que vão pensar de mim, medo de que eu estou me aproveitando da caridade, né? Existe o medo também de compor uma equipe, de estar junto ali, de trabalhar juntos. As pessoas têm medo de trabalhar com pessoas diferentes, que pensam diferente, que olham sobre uma outra perspectiva, né? E esse medo ele se estende não só aos leigos, ao clero, enfim, porque faz parte da composição humana, né? Se nós não tratarmos os nossos traumas, nossos complexos, as nossas relações são carregadas de medo, o que dificulta muito aquilo que é saudável, né, da relação. Padre, então, na verdade, o senhor colocou assim como um pressuposto para as relações humanas, um pressuposto para uma saúde, né, das relações humanas, uma relação ordenada com Deus. Foi esse caminho mesmo que o senhor estava fazendo? Né? Não existe a possibilidade de eu me relacionar com o outro sem antes eu não trilhar esse caminho de ordenar o meu relacionamento com Deus. Né? Tem uma parte até no livro... Eu penso assim, Luciana, porque o que acontece? Né? É por causa da nossa dimensão espiritual. Então, assim, se eu não der atenção, é a minha composição. Eu não sou só uma corporeidade, né? Eu sou uma alma espiritual também. Então, vamos dizer assim, o que alimenta essa alma? O que impulsiona essa alma? Né? Assim como a comida, a refeição alimenta, fortalece a minha corporeidade, a minha alma ela é alimentada também do conhecimento. E como é que eu adquiro conhecimento? O conhecimento é adquirido de um encontro. Né? E esse conhecimento, né, esse encontro com o Senhor, vai impulsionar a minha vontade. Né? São Tomás de Aquino fala que a alma ela possui duas faculdades, que é o intelecto e a vontade. A minha vontade, ela só vai ter um impulso por aquilo que é nobre, por aquilo que é justo, por aquilo que é louvável, por aquilo que é valoroso, se eu tiver um conhecimento prévio. Né? Santo Agostinho vai dizer, né, só posso amar aquilo que eu conheço. E esse conhecimento, eu me refiro... Claro que ele pode se dar por meio de livros, por meio de uma experiência de oração, um retiro que eu faço, um encontro com uma pessoa, um filme que eu assisto, enfim, a cultura, enfim, a relação com os meus pais, a catequese que eu recebo. Então, tudo isso eu vou adquirindo um conhecimento que vai norteando o meu querer, a minha vontade. Porque senão eu fico apenas sobre o impulso das minhas paixões, né? Então, essas paixões elas precisam ser ordenadas pelo conhecimento, né? E aí você tocar nesse assunto eu acho muito interessante, porque são questões da vida concreta de que muitas pessoas, às vezes, infelizmente, hoje em dia, as escolas e infelizmente também algumas comunidades eclesiais, elas não favorecem que o homem a responder essas interpelações, porque isso que você trouxe agora, essas duas perguntas, elas são perguntas, são interpelações feitas pela própria vida, né? De que o homem ignora, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero perguntar à vida o porquê. Não, a gente não tem que perguntar nada, é a vida que nos pergunta. E a mim cabe dar uma resposta, a vida que me interpela, a vida que me provoca, não é? Muito fraco. Exato, e por exemplo, aí essa pessoa, ela não responde essas questões, ela não se realiza, né? Hoje o homem ele caminha, né? O homem meio que ele é condicionado muito ao sucesso, né?
as nossas crianças, se você vê as crianças, os jovens, os adolescentes, obterem o sucesso. E qual é o modelo de sucesso que elas têm, né? É poder, eu penso, né, na minha visão, assim, é poder e prazer. Parece que o que é sucesso para você? O que é uma vida feliz? Aí você espera a pessoa responder e você quase sempre vai encontrar isso. Ó, poder, domínio sobre as outras pessoas, domínio sobre aquele lugar, né? E também prazer, status, satisfação. E não propriamente aquilo que é o que dá sentido à vida, que na verdade é a própria vida, no sentido a realização. E essa realização é serviço. Essa realização é consumir-se. Essa realização é sacrifício, é doar-se, é amar. Então, vamos dizer assim, realização é uma coisa, sucesso é outra. Por isso que muitas pessoas obtêm sucesso. E elas estão vazias. Elas, inclusive, né, Luciano, uma coisa muito séria. Quando as pessoas se suicidam, né? E elas têm sucesso na vida. Agora, uma pessoa realizada... Aqui, ó. Temos aqui, ó. Uma pessoa realizada. Não é uma pessoa de sucesso, né? Segundo o mundo. Prazer, poder, a gente não vê, né? Na Santa Irmã Dulce. Agora, a gente vê realização. Né? Uma pessoa que consumiu a sua vida. Uma pessoa que conheceu, inclusive o Evangelho de domingo agora, né? Ela enxergou, ela encontrou o tesouro, né? E ela vendeu tudo. Ela abriu mão de tudo, né? Para possuir esse tesouro. Então, acredito que isso é a realização, né? Uau! Como isso é realização, padre? Tô falando muito, Luciano, quero te ouvir. Nossa, mas isso tudo é logoterapia, tudo isso é Frank, estamos nesse universo. E aí muito bom, né? também nos ajuda, né, padre, a voltar à essência do cristianismo, né? Ajuda Exatamente. muito. E ele é judeu, né? Pois é. É judeu. Vai dar uma contribuição nossa, uma contribuição muito grande à nossa fé. Eu bem separei aqui uma frase dele, Luciana, que ele diz assim, é muito interessante que essa frase, ela parece que sai do nada e não chega em lugar nenhum. A frase dele, do Victor Frank. Ele fala assim, o sentido da vida é a própria vida. O sentido da vida é a própria vida. E aí eu estava destrinchando ali, estava vendo assim, que essa primeira vida que ele fala, né, o sentido da vida, é a vida factual. Seria que, na verdade, o destino, aquilo que está fora do meu controle, né? Aquilo que não está, como assim, a cor dos meus olhos, a minha composição biológica, a minha estatura, o país em que eu nasci, enfim, é como se fosse um solo, né? Em que, porém, isso aí não é um determinismo, isso não é algo que me condiciona no sentido que determina aquilo que o meu vir a ser. Porém, é algo que eu não tenho controle, porque é algo que me foi dado, é algo que foi por mim recebido, que eu preciso aceitar. Porém, aqui eu falo, o sentido da vida é a própria vida. E quando vai falar da segunda vida, é a própria vida, já está falando sobre o quê? Sobre a tarefa, sobre a missão, sobre aquilo que eu sou vocacionado. Então, quando eu tenho uma missão, porque a vida ela me vocaciona, quando eu tenho, né, uma tarefa, um dever, um serviço, essa dimensão facultativa, é isso que vai dar sentido à minha vida. E eu acho isso fantástico, por quê? Porque o mundo hoje, ele meio que colabora para que o tempo todo o homem se coloque no centro das coisas, né? E quanto mais o homem se coloca no centro, ou seja, ele se coloca no centro, ele quer que tudo esteja a seu serviço. Cada vez mais ele se frustra, ele se isola, ele se angustia, ele se deprime, ele fica ansioso, porque as coisas vão fugindo ao seu controle, né? E ele quer o trabalho é para servir a ele, e o trabalho não é um lugar aonde ele serve. Né? A esposa é para servir o marido, e não a esposa não é ali aonde ele quer se derramar, ele quer se doar, ele quer se sacrificar, né? Como São Paulo vai dizer, né? Maridos, amem vossas esposas assim como Cristo amou a igreja, ou seja, dando a sua própria vida. Né? O próprio padre, né? O sacerdote, né? Que é chamado para gastar-se, desgastar-se pela comunidade, muitas vezes faz com que a comunidade sirva a ele, não é o padre que serve a comunidade, é uma atenção. E essa atenção pertence à dimensão humana.
essa tensão do homem, né? De muitas vezes querer colocar-se como centro. Então, nem mesmo os clérigos fogem a isso. Eu falo isso está muito presente nas minhas homilias, ô Luciano, porque o povo, quando o padre prega, quando o padre prega, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, vamos dizer assim, o padre superou tudo isso. Não, o padre está em construção, o padre também está aprendendo, o padre está crescendo. Né? Aquela palavra que sai da boca do padre, ela não só está construindo a comunidade, está construindo ele também. Né? E isso é importante, porque esses medos, essas frustrações, esses enganos, essas ilusões, essas fantasias, elas estão presentes, né, no homem. E é muito importante, né, o homem ele vencer esses conceitos, porque se ele não vence, vamos dizer assim, ele cai num vazio muito grande. Né? Aquilo que a gente vai falar do vazio existencial. Né? Eu separei aqui também, que fala sobre a questão da liberdade. E é um dos pontos que me chama muito a atenção, que Viktor Frankl vai dizer que a liberdade é para que eu responda. Porque quando eu respondo, eu me responsabilizo. Se eu não me responsabilizo, se a minha liberdade ela não tem responsabilidade, eu caio no perigo da arbitrariedade. Ou seja, é como se eu pudesse fazer qualquer coisa. Né? Inclusive nada. Imagina, uma liberdade para não fazer nada. Eu sou livre. E isso é tão presente na comunidade, né? Vontade, né? Isso é muito presente hoje na comunidade eclesial. Quando o padre começa a falar sobre as leis divinas, as pessoas muitas vezes encaram com moralismo. E aí, por encarar como moralismo, elas veem como um peso e não uma graça que Deus está concedendo àquele que nele confia. E aí, é uma graça, né? E aí, por isso, elas começam a vir com alguns mecanismos de defesa, do tipo, eu não sou obrigado a nada. Imagina, se um padre fala assim, é mandamento divino, vir à missa aos domingos. As pessoas, algumas respondem, eu não sou obrigado a nada. Mas não entendem que aquela obrigação não é um moralismo, não é algo de que... Pelo contrário, dizendo assim, se o Espírito Santo ganha espaço em você, se você dá espaço a esse amor divino te impulsiona à Assembleia Dominical. Né? Você é impulsionado aí, né? Você é atraído. Aí, claro, é evidente que haverá ocasiões em que o seu corpo, tomado pelo cansaço, talvez até o seu próprio espírito, tomado por alguns enganos, venha fazer com que você desanime. Mas aí está uma pergunta. Eu já, quando criança, eu já fui anêmico. Eu sofri de anemia. E eu me lembro que a minha mãe me obrigava a comer. E era um tempo assim que minha mãe, assim, eu me sentia muito fraco, eu não tinha apetite, ela me obrigava a comer. Porque assim era. E essa obrigação, o que era? Era um carinho, era um amor da minha mãe que não queria que eu viesse a morrer. Então, vamos dizer assim, eu não posso responder, na verdade, eu não posso dar vazão a essa minha tendência, esse meu desânimo deve ser um alerta para mim, assim, eu tenho que vigiar. Nossa, como eu estou prostrado, como eu estou desanimado, né? Mas o que o Espírito que me foi dado, né, quer me conduzir? Então eu me deixar levar, mesmo com desânimo, mesmo com cansaço, para aquilo, porque eu creio, porque eu confio, né, que Ele quer dar minha vida, e não o contrário. Ele não quer tirar de mim a vida, mas dar a vida. Padre, eu acho que o senhor já até respondeu uma pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. Mas faz, para a gente saber. Sabe por quê? A pesquisa foi feita com 2 instrumentos. Um instrumento foi o sentido da vida, a escala de sentido de vida, e a outra foi o inventário, uma escala grande assim de habilidades sociais, habilidades emocionais, de relações. Isso foi aplicado em várias paróquias da Arquidiocese do Rio, a gente mapeou 24 paróquias, e eu fui até os coordenadores pastorais, porque a intenção era falar com as lideranças, né? E, na verdade, o resultado disso foi um alto nível de realização do sentido de vida em um instrumento, e no outro instrumento a gente percebeu a deficiência, a debilidade de algumas habilidades interpessoais. E aí eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Eu ia falar assim, padre, a que se deve, dentro da sua experiência e prática, provavelmente eu tenho
uma suposta realização de sentido de vida, mas aquilo não consegue se concretizar nas minhas relações, né? E o senhor trouxe essa questão do dever pelo dever, que é bem kantiano, bem de Kant, né? Esse moralismo, esse formalismo ético, que na verdade a pessoa ainda não entendeu sua própria identidade dentro do seio eclesial. Não é mais ou menos isso, pai? Sim, exato. Exato. Ela não entendeu, ela não compreendeu, né? E exatamente e por isso que a gente vê também muitas desistências, né, nas nossas assembleias. As pessoas desistem, elas deixam de caminhar, elas deixam de prosseguir, né? Porque exatamente como não houve um encontro, né? Porque é uma coisa fantástica, e para desmantelar Karl Marx, né, que falava que a religião é o ópio do povo, ou seja, é que a religião serve para alienar o povo. Pelo contrário, é o mundo e a luta de classe é que aliena o povo. Porque a fé, pelo contrário, a fé católica, ela coloca o homem na sua realidade, né? A fé católica, ela colabora com que o homem encontre-se não só com Deus, seu Criador, seu Salvador, mas encontre consigo mesmo, né? E nesse encontro consigo e com o seu Criador, a pessoa se volta ao outro, ela não ignora o outro, ela não tem medo, ela vence o medo, né? Porque uma coisa que chama muita atenção no teu livro, eu tomei nota aqui, você falava sobre a questão da morte, né? Que é o velado medo da morte. Eu achei muito interessante isso, porque eu já tinha ouvido isso na catequese dos padres dos primeiros séculos da igreja. Eles falam que, vamos dizer assim, que o maior medo do ser humano é o medo da morte. Só que aí eu achei interessante você falando sobre essa questão, que esse medo da morte é velado. Porque se você perguntar para alguns aí, tem medo de morrer? Não, não tenho não. Mas elas não entendem a amplitude que é a morte, né? Que a gente está falando aqui da morte. Do que é morrer, é verdade. Do que é morrer. E, na verdade, quando o senhor trouxe essa questão do dever pelo dever, eu fiquei pensando exatamente nisso, sabe? Que isso está escrito de uma forma, porque é um livro acadêmico, né? Então, a gente não pode falar assim exatamente das experiências eclesiais, mas o quanto o meu relacionamento com Deus adulto, né, na minha adultez, o quanto ele me devolve para mim mesmo, né, padre? Essas pessoas conseguissem entender isso, né? Que por isso que essa ordem parte dessa relação primordial com Deus, né? Quanto vai ordenando, porque eu penso que como em Deus, como que eu consigo ver a outra pessoa? Porque aí a gente começa a falar de relacionamento de uma forma um pouco mais madura, né? Quando eu consigo me relacionar com Deus e o próprio Espírito me convence, essa identidade filial, o quanto isso projeta-se nos meus relacionamentos. O senhor acha que isso é algo bem sólido dentro das relações, que isso dá solidez para a pessoa se abrir a uma outra relação? Sim, é sólido e concreto, porque, por exemplo, a própria comunidade eclesial, ela é uma realidade de que muitas vezes eu fujo. Quando você falou que, na verdade, a fé, a relação com Deus me devolve a mim mesmo, interessante porque, por exemplo, muitos jovens, eles ignoram e não gostam dos idosos. É uma fase aí, né? Vamos dizer assim, não gosto de idoso. Idoso é muito repetitivo, é prolixo, repete a mesma coisa, conta a mesma história inúmeras vezes, como se estivesse contando a primeira vez, me pede muitas coisas, me exige, né? Vai lá, compra aquilo, por favor, faça essa caridade, enfim. E em contrapartida também, muitas vezes, temos o idoso se queixando do barulho do jovem. O jovem é barulhento, o jovem ele é irresponsável, o jovem ele começa, não conclui, não termina, é inconstante, enfim. E aí, essa realidade está muito presente dentro dos lares, né? O idoso, o jovem. Por exemplo, o homem e a mulher. Ah, minha mulher, ela fala muito disso, a minha mulher só vê sobre essa perspectiva, e a mulher também não entende o seu marido. E aí ela vai para a igreja, ela encontra essa realidade. Ela vai encontrar o idoso, ela vai encontrar o jovem, ela vai encontrar a mulher, vai encontrar o homem lá. E aí é como que não dá para fugir. Aí as pessoas que utilizam-se da igreja para fugir de si, das suas questões, porque
naquela relação familiar, ela está sendo interpelada, né? Para questões assim muito importantes, que exigem dela uma resposta. Existe ali uma tarefa a cumprir, existe ali uma missão, mas ela ignora, ela não quer. Ela quer ir para a igreja. E aí lá na igreja, já vou deixar aqui uma crítica pastoral, que muitas vezes a gente vai encontrar o quê? O grupo jovem. Aí lá no grupo jovem só tem jovem. Ah, que é gostoso de estar. Gente da minha idade, gente que pensa sobre o mesmo objetivo. Só que isso não me faz muito crescer. Isso não me provoca. É bom estar entre jovens quando se é jovem, porém eu não posso me alienar. Como é importante que eu me defronte com os idosos, que eu me relacione, que eu vença a minha preguiça, a minha impaciência, que eu me relacione ali, e aí aquilo vai estar me devolvendo a mim mesmo. E a igreja vai ser um hospital, que eu me curo para voltar para minha casa e dar atenção àquela idosa, que é minha mãe, que é minha avó, enfim, ou é aquele jovem que é meu neto, né, que eu não tenho paciência, né? Aí eu vejo lá na igreja um jovem que venceu o vício das drogas. Eu penso que o jovem lá da minha casa, que está vitimado pelas drogas, ele também pode vencer. Então a igreja, ela tem muitas relações, e nessas relações ela tem muitos conflitos. Mas ali, no meio dos conflitos, ela também tem um médico. O médico está ali na igreja. Está no meio de nós, porque a igreja não é apenas uma reunião de homens e mulheres. A igreja é o encontro, né, que se dá de Deus conosco. Ele está no meio de nós. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É o que responde à igreja. Então ali está o médico que vai nos curando para que a gente possa ser devolvido. Né? Por isso que no final da missa fala ide em missão, né? Ita missa est, a gente sai em missão. Ou seja, uma vez curados, vamos curando, né? Vamos levando saúde para as outras pessoas. Né? A própria palavra salvação vem do grego soteria, que significa saúde. Né? Então a igreja tem que ser um lugar que dá saúde e não que adoenta as pessoas. Porque infelizmente, né, pode ser coordenadores de pastorais, não favorecer, né, padres inclusive, pode ser que não favoreça a saúde, mas termina aí adoentando as pessoas. Né? Por isso que é importante essas questões que você traz. O teu livro tem um serviço a realizar muito grande na vida das pessoas, porque levam elas a se encontrar com essas perguntas de que muitas vezes as pessoas fogem de responder. Mas se eu fujo dessas perguntas, eu estou fugindo de mim mesmo, estou fugindo daquilo que eu falava, né? Da minha tarefa, da minha missão, estou fugindo da vida. Padre, o senhor trouxe uma questão que eu acho também é crucial para aqueles que precisam, talvez, de uma dica, talvez as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu agradeço a todos a presença. E, na verdade, uma ilusão que a gente traz, né, padre? Acho que desde pequeno que ninguém desconstrói na nossa cabeça é aquela ilusão que dentro de um relacionamento sempre vai ter confronto, sempre vai ter espinho no espinho. Então, parece que quando a pessoa vai para a igreja, ela não vai revestida dessa crença, né? Então, na verdade, ela sai da igreja porque brigou com alguém. Porque alguém, enfim, falou que ela era, ou confrontou com alguém. Não acontece isso, pai. Sim, sim. E, na verdade, é uma coisa louca que acontece. Como que ela vai sair daquele lugar onde ela tem o tudo dela, né, que deveria ser, na hierarquia de valores, mas porque ela não conseguiu lidar com a pessoa. O quanto, às vezes, eu percebo, padre, isso também está dentro de uma habilidade, aqui dentro do livro, o quanto é necessário desconstruir certos tipos de crenças, inclusive essa primeira questão da ilusão do confronto, que é muito crucial, mas o quanto a gente não percebe de uma forma positiva. A gente sempre percebe o conflito de uma forma negativa. Então, sempre o outro está vindo para me esmagar. Eu nunca percebo que é uma provocação do outro, da própria vida para mim mesmo. Para ser a melhor versão de mim mesmo, né? Exato. Sim. Até, por exemplo, Luciana, se uma pessoa levanta uma calúnia a meu respeito, ou uma difamação, é claro que o direito canônico vai falar que todo mundo tem direito à boa fama. Mas até esse mal que o outro realiza, porque é um pecado, né, difamar e caluniar, isso tem muito a dizer a respeito de mim mesmo. Porque a maneira como eu vou lidar com aquilo que me foi feito, a maneira como eu vou me posicionar,
a maneira como eu vou reagir a isso, né? Se eu vou me espernear, se eu vou me agitar com aquilo. Eu sei, opa, por que eu estou me agitando? Se isso é uma mentira, por que eu estou me debatendo? Por que isso me angustiou tanto? Então, é importante ele dizer assim, olha, mas isso não é tão idiota, não é tão imbecil isso? Por que eu vou dar atenção a isso, né? Será que eu estou me ocupando com valores, né? Tipo assim, porque se eu não estiver me ocupando com valores, naturalmente vou me voltar a isso e isso vai me consumir, isso vai me desgastar, isso vai... Né? Então eu penso que aí que está a questão da cruz, né? A cruz, ela é gloriosa, não tem que ter medo da cruz. Né? Eu já venci, São Paulo vai dizer, né? O que irá nos separar do amor de Deus? A espada, o medo, a nudez, o pecado, a morte, sobre todas essas coisas, nós já somos mais que vencedores, né? Então, vamos dizer assim, quando se encontra, nós nos encontramos com esse amor do Senhor, né? Esses conflitos de que acontecem, nós podemos deles tirar proveito. A segunda leitura da missa de domingo agora, falava, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, para aqueles que amam, eu tenho que me ocupar só com uma coisa, em responder ao amor do Senhor. E tudo, absolutamente tudo, até mesmo o pecado, de que Deus não incita ninguém, não tenta ninguém a fazê-lo, mas até daquilo ali, Deus tira um proveito, né, para a minha salvação. Porque quando eu peco, eu tenho a oportunidade de encontrar com a potência, com a força, o poder do amor do Senhor, que é a sua misericórdia. Né? Amém. Eu vou perguntar para o senhor uma coisa que, na verdade, tem sido relativizado, que é o conceito do amor. Quando a gente fala de relações humanas, não tem como a gente dizer e falar o ápice, né, dessa relação culmina no amor, né? O amor que é um mandamento maior. Mas hoje, né, padre, o senhor sabe que isso foi tão distorcido, o conceito. Na verdade, não só o conceito do amor, o conceito de tantas palavras, a gente já não sabe o que é mais, né? Vai embolando as palavras sem saber o que fala. Uma delas é o amor, né? O amor é a experiência vivencial por excelência, né? Mas eu penso que às vezes as pessoas se perdem nessa palavra e na hora de manifestar o movimento em relação a outra pessoa, talvez ela se perca. Se eu pudesse perguntar assim para o senhor, entendendo que o amor é esse amor vivencial por excelência, qual seria o primeiro movimento do meu coração, do coração de uma pessoa em relação ao outro? Qual o primeiro movimento do amor, né? Se alguém pudesse dizer assim, existem talvez etapas, existem momentos, né? Mas quando eu estou me abrindo a uma relação, esse movimento do meu coração ao coração do outro, qual seria esse movimento? Olha, essa pergunta é muito boa. Eu penso que seja... Não sei, eu fiquei aqui entre duas coisas. Que o primeiro movimento do amor seria escutar a pessoa. Escutar. Mas também fiquei entre aceitar a pessoa. Aceitar ela. Do jeito que ela é. Aceitar ela. Aceitar. Assim, vamos dizer assim, até aquilo que de repente ela está revestida e não é ela, mas ela se revestiu de uma coisa que não é ela. Mas eu aceito. Vamos supor, ela veio com as mentiras dela. Eu a aceito. Né? Porque, vamos dizer assim, por trás dessa mentira existe uma pessoa insegura, indefesa. Então eu aceito essa pessoa insegura. Eu aceito essa pessoa indefesa. Eu aceito essa pessoa iludida, enganada. Então, assim, acho que o primeiro momento de amor é isso. Eu falo isso porque, por exemplo, o padre escuta bastante as pessoas, né? E eu sinto, é claro que a gente tem esse movimento de amar a todos, mas eu quero falar aqui que se cria um vínculo muito grande, né? Sobretudo com as pessoas que se abrem. E até quando elas se abrem com os enganos. Não porque ela quer enganar o padre, porque ela engana a si mesma. E aí, às vezes, o padre, ele, devido à experiência, enfim, de tanto escutar as pessoas, enfim, e também fazer experiência de direção espiritual, porque a gente que também é escutado, a gente se torna melhor um ouvidor quando a gente
encontre alguém que nos escute, né? Mas escutar de verdade. Quando eu falei que acho que um dos primeiros movimentos do amor é escutar, o Luciano, é porque eu me sinto muito amado quando eu sou escutado. É por isso que eu respondi que o primeiro, eu, particularmente, uma experiência minha. Então, assim, eu me sinto amado quando alguém me escuta. Mas escuta para valer. Sabe? Porque eu sou muito atento às expressões faciais das pessoas, à reação da pessoa, eu sou muito atento, sou muito sensível. Então, assim, quando eu estou falando e eu vejo que a pessoa está prestando atenção no que eu estou falando, logo eu me sinto assim, acolhido. Então, eu penso que a escuta é um movimento muito interessante. Só que aí eu entro também nessa questão de aceitar, né? Você aceitar a outra pessoa. Porque você falou sobre o amor, ele muitas vezes está confundido, as pessoas não sabem o que é amor, né? E aí, aquilo que eu falava antes, né? Freud, ele colocou na cabeça das pessoas, né? Que como o homem, ele viveu prazer, né? Tudo é prazer. Se não tem prazer, tem vazio. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão confundindo amor com prazer. No amor há prazer? Há. Mas não só. Né? No amor há um poder? Há. Mas esse poder é de serviço e não de dominação. Né? Jesus vai falar assim, as autoridades, enfim, elas dominam os outros, né? Os povos dominam, as nações, mas quanto a vós não seja assim. Veja o que eu fiz a vós, né? Fazer uns aos outros, né? Lavar os vossos pés, amai-vos os autores. Então, essa dimensão do serviço, né? O amor é serviço, o amor ele é doação e não poder nem prazer. Aí a gente vai vendo as relações, por exemplo, assim, sobretudo os adolescentes, né? Mas existe aqueles também, os adultos, né? Que ainda trazem uma alma adolescente, né? Que, por exemplo, assim, eu amo aquela garota, mas amo por quê? Porque eu exerço poder sobre ela, né? Vamos dizer assim, eu exerço poder sobre ela. E a gente vê as relações, né, de exercer poder nas redes sociais, exerço poder financeiro, né, sobre as outras pessoas. Sempre eu tiro vantagem, né? Aquela pessoa, ela me bajula. Por exemplo, hoje as pessoas elas pensam que amor é bajulação. Então, se uma pessoa te bajula, se ela comenta as suas postagens, se ela diz que você é o cara, que você é bom, que você é eficiente, que você é inteligente, que você... a pessoa me ama. Não, ela é uma bajuladora, ela não te ama. Entendeu? Porque quem ama, eu penso assim, a pessoa que ama o outro, ela sabe o que faz o outro sofrer. Então, vamos dizer assim, se eu não sei o que faz o outro sofrer, eu não posso dizer que eu amo a ele. Porque quando eu sei que o que faz a outra pessoa sofrer, eu me comprometo com isso, né? E aí eu comprometo com isso, que eu descobri o que faz ela sofrer, aí eu posso dizer que eu amo essa pessoa. Nossa. Posso complementar a sua fala com um textinho? Com certeza não é meu. Foi algum santo, eu lendo algum santo, lendo alguma coisa aqui. Lendo uns livros assim, com umas autoras assim, ó, tão especiais, Luciana Cordeiro. Olha, Teles. Crenças no sentido de vida, habilidades sociais. Me fala um pouquinho, Luciana, sobre essas habilidades sociais. Me chama esse tema, né? O sentido da vida eu já tinha lido bastante, mas você sabia que habilidades sociais, para mim, assim, me despertou uma curiosidade, que ainda não peguei o livro para ler todo, eu li um capítulo dele, mas, tipo assim, o que seria essas habilidades de forma concreta na comunidade? As habilidades sociais, padre, são comportamentos que respondem dentro de relações sociais, mas dentro de valores éticos. Então, são comportamentos que dão uma resposta dentro das relações. Né? Por isso que eu penso que as habilidades sociais é uma via de responsabilidade. Tem gente que, quando é provocado, interpelado pela vida, ela até quer responder, mas não sabe como. Então, eu penso, às vezes, que a via, sabe? A via de a pessoa aprender a responder, porque tem muita gente que não tem habilidade para muita coisa, né, padre? Mas a habilidade ela é adquirida. Quando eu falava sobre o confronto comigo mesmo, a necessidade de eu sair da minha zona de conforto e ter ânimo e ter vontade, motivação para criar habilidades, para adquirir habilidades, é exatamente isso. Ou seja, a habilidade social, ela fala sobre esse comportamento que nós precisamos ter para ter relações saudáveis. Né? E quando Frankl diz, agora trazendo um pouco da sua fala, né? Quando Frankl diz que
o amor o valor vivencial por excelência, eu penso que muita gente quer amar, mas às vezes não sabe nem como fazer em relação ao outro. Ou então pensa que está amando, né? Então, na verdade, uma das grandes habilidades sociais, por exemplo, é a empatia, né? E a empatia ainda pressupõe algumas outras habilidades menores. E engraçado que o senhor nem sabia. Porém, eu acho que não, né? Mas uma das primeiras habilidades, umas sub-habilidades dentro da empatia, da habilidade da empatia, que é ser com o outro, né? Sentir com o outro, é a habilidade de escutar. Olha. Já escutar sem esses pressupostos, sem esses pré-julgamentos, né? E isso requer um ouvido treinado, né, padre? Isso interessante, não sabia não. Fiquei até mais curioso para estudar. Interessante, requer. Interessante, porque é isso que vai gerar... Você falou empatia e me veio a palavra compaixão, né? Então, assim, sofrer com. Compaixão é sofrer com a pessoa. Então, assim, como eu vou sofrer se eu não escutei a pessoa? Né? E escutar para além daquilo que ela consegue verbalizar. Né? Porque ela verbaliza uma coisa, mas não porque ela esconde, é porque ela está enganada. Ela ignora o seu verdadeiro sofrimento. Como você falava aqui, né, questão da morte, né? Tá velado, isso que faz ela sofrer tá velado, tá escondido. E ela pensa que o que faz sofrer ela, né, vamos dizer assim, é o marido. Vamos supor que, dá um exemplo, o que me faz sofrer é a minha mulher. Mas o que te faz sofrer não é a tua esposa, é a tua preguiça. Né, de repente. E por que preguiça? Porque tem medo da morte, né? Vamos dizer assim, lá atrás. Então eu penso que a vida é deleitar-me. Eu penso que a vida é me pôr no centro e deixar quieto, né? Vamos dizer assim, eu não tomo as rédeas da vida, então, se a pessoa ela não é conduzida por uma tarefa que dá sentido à vida, se ela não é conduzida por uma missão, o que vai conduzir ela? Os impulsos, os complexos, os mecanismos de defesa que ela tem, né? É isso que vai conduzir ela. E aí ela pensa que, o que me faz sofrer? Porque, por exemplo, a minha esposa, ela, tipo assim, eu tô vivendo agora um impulso de preguiça, né? Assim, de ficar me deleitando aqui desse videogame, desse sofá, desse ar-condicionado, e a minha esposa me pede que eu faça algo. E aí, vamos dizer assim, não, meu problema é minha esposa. Não, não é sua esposa, é porque você, na verdade, ignora o sentido da vida, né? Sua tarefa, sua missão enquanto pai de família, enquanto homem casado. Eu posso citar um trecho aqui do livro, padre? Claro, por favor. Na página 89, só para testificar a sua fala também. Diz assim: a experiência de ser amado por uma outra pessoa remete, em primeiro lugar, a uma sensação de aceitação de si mesmo, sem cobranças por ser algo diferente naquele instante. Olha, isso não é o que o senhor estava dizendo. Além de despertar potencialidades não observadas por outra pessoa. E por isso, o encontro de amor é um modo especial de fazer com que o outro seja. Isto é, que a pessoa desenvolva seu potencial ainda encoberto por imperfeições de comportamento. Não testifica a sua fala? Sim, sim, fantástico esse trecho. Fantástico. É exatamente isso, né, padre? Aquilo que, na verdade, nem a pessoa sabe que ela tem como potencial de vir a ser. E quando ela tem um olhar amoroso de alguém, o quanto ela se sente aceita em si, e ela tem essa capacidade de começar a desenvolver coisas que ela nem achou que um dia ela poderia, né? Que ela poderia trilhar aquele caminho. O quanto, e eu coloco dentro do livro, padre, o quanto é importante ter um líder que tenha um olhar amoroso, que consiga olhar a pessoa ali, sabe, vislumbrando e admirando e contemplando o mistério do ser humano, essa criação inédita de Deus. Sabe, Frankl tem muito disso também nas suas palavras, quando ele diz exatamente isso, que o ser humano é um mistério. Então, antes de você tocar nesse mistério, tira a sandália dos seus pés, sabe? Não faça tantos julgamentos, não crie tanta coisa, porque ali você tem um universo a desvendar e há tanta coisa ali por trás. Imagina, padre, se a gente fosse, né, se relacionar com alguém nessa perspectiva. É verdade. E acho que você falava do amor, né? Mas assim, e esse amor,
que a gente experimenta muito em amizade. A verdadeira amizade não é aquela que fica lembrando, né, os teus enganos, os teus erros, né, vamos dizer, os teus tropeços. Né? Porque hoje a gente vê também, Luciana, até a própria amizade também sendo interpretada mal. Né? Amigo é aquele que zoa, caçoa, enfim, a pessoa chega na roda de amizade e você só ouve a pessoa falar, sabe, te humilhando. Né? E você, esse cara gosta de me sacanear, esse cara, poxa, meu amigo, ele é assim mesmo. Sendo que a verdadeira, autêntica amizade é aquela que me recorda daquilo que eu sou em potência, né? Também, vamos dizer assim, que ele me recorda, peraí, olha, né? Aquela pessoa que faz eu ser melhor do que, né, a minha melhor versão. Né? A amizade, ela tem esse poder. Por quê? Porque ela tem amor. A amizade verdadeira, né? Ela tem amor. Então, quando a gente ama, a gente lança um olhar de amor para aquela pessoa, essa pessoa se reconstrói, eu poderia dizer, essa pessoa se redescobre. Porque não é que a pessoa, às vezes, não saiba o que ela... Mas, às vezes, ela esquece. Ela esquece quem ela é. Né? E o amor tem esse poder de fazer com que a pessoa ela se lembre de quem ela é. Ou o que ela pode vir a ser. Frank tem uma frase, padre, que eu gosto muito quando fala de amor. Ele fala que é esse valor que, na verdade, só o amor pode planificar o ser, né? Ele diz assim, só o amor pode enxergar a essência de uma pessoa. Como o senhor disse sobre enxergar aquilo que ainda está encoberto, e eu acabei de dizer aqui, o quanto é precioso, né? E o senhor disse também agora, né? O quanto me recordar daquilo que eu sou, né? O quanto é precioso ter um olhar amoroso, que é o olhar de Deus mesmo, né? Os amigos são um olhar de Deus para nós. O quanto é precioso ver essa essência, né, padre? Eu já terminando essa live, porque tem pouco tempo, eu acho. Porém, eu penso que, às vezes, dentro dos nossos relacionamentos, eu ia trazer essa pergunta até mais cedo, porque eu acho tão curiosa, para falar para as pessoas aqui, porque a gente acaba reduzindo as pessoas aos erros que elas cometem, né, padre? E quantas vezes nós nos afastamos de pessoas que a gente ama muito, né? Que a gente, na verdade, tem um caminho tão bonito de amizade mesmo, mas porque, na verdade, falhou, porque se decepcionou. E talvez reduzir a pessoa àquilo que ela fez, corromper ela na sua própria dignidade, da sua própria essência, né, padre? Verdade. É uma grande tentação, né? Que se sofre, né, quando nos causa uma ferida, quando a gente, né, logo se fechar em nós mesmos, né? É uma grande tentação. Por isso é muito importante esse reencontro com o Senhor, né? Para que a gente possa ser curado, né, dessa ferida, e lembrar que essa ferida, ela tem muito a dizer-nos, né? Olha o que acontece. Quando a gente estuda escatologia, vai dizer que as marcas que nós sofremos por amor, elas serão como que as chagas gloriosas, as chagas do Senhor, né? As chagas do Senhor, elas estão gloriosas. Então elas possuem um brilho, uma glória. Então as marcas que nos são feitas e a gente sofre elas por amor, elas terão no céu uma glória, uma recompensa, né? Então assim, se essas feridas nos foram causadas, né, porque nós não tivemos medo de amar, porque a gente pôs cara a tapa, porque a gente, né, então isso é fantástico, né? Os sofrimentos que uma pessoa carrega, né? Que ela carrega da outra pessoa, enfim. O quanto é bonito, né, padre, perceber os corações que não desistem de amar, né? Porque eu coloco também dentro de um trechinho no livro, eu falo quantas decepções são matérias-primas para o nosso coração reconhecer o quantas vezes o nosso amor é interesseiro, né? Não é livre. E o quanto isso também nos confronta e nos interpela a olhar para a gente mesmo e falar, nossa, né, eu estava querendo que ele fosse, mas ele não é, e eu preciso aceitá-lo, eu preciso olhá-lo na sua inteireza e entender que ele pode ser aquilo para mim. E amar na fraqueza, né, é aceitar daquela forma como ele é. O quanto isso vai nos amadurecendo nesse caminho, a dinâmica humana, a gente começa a olhar as pessoas sem se escandalizar tanto, né, pai? É verdade. Nós, como padres, enfim, você também como responsável de uma comunidade, a gente tem um privilégio, né, de, ao escutar as pessoas,
melhor poder se compadecer delas, enfim, compreendê-las, aceitá-las, né? E até hoje, por exemplo, algumas pessoas fazem alguns ataques na internet, né? A situações, enfim, com uma revolta muito grande, e as outras pessoas assistem aquilo e falam, nossa, que pessoa irascível, que pessoa assim. Mas aí a gente que já escutou aquela pessoa entende que essa pessoa foi abusada sexualmente, essa pessoa tem um pai e uma mãe displicente, negligente, essa pessoa, enfim, passa tantas questões, e a gente consegue ver aquela publicação de revolta dela, assim, cheio de compaixão, a gente sente meu Deus, né? Como essa pessoa está se debatendo na sua cruz, como essa pessoa está sem orientação, sem sentido de vida. Né? Enquanto que outras que não a escutaram, que tiveram medo de se aproximar dessa pessoa, só puderam ver o quê? A ira, a violência, e por isso a julgar. A aparência. Oxe, padre. Ô, meu padre, eu te agradeço tanto. Eu te agradeço, Luciana, porque falar dessas coisas, né? Falar das coisas do céu, falar das coisas do valor do ser humano, enfim, isso me faz um bem enorme. E faz um bem também aí as pessoas que estão conosco. Muito obrigado pela sua vida, por esse livro também, né? Então, vamos conhecer, assim que acabar essa pandemia, né? Vamos fazer uma palestra, uma pregação aqui na nossa paróquia, Crenças no Sentido de Vida e Habilidades Sociais, com Luciana Cordeiro Teles. Vamos divulgar, meus irmãos, aí nas redes sociais, ok? Você pode adquirir também fazendo a encomenda, né? Padre, o telefone está aqui nos comentários. Será que as pessoas estão vendo? Perfeito. Estão vendo, né? Aqui no que está fixado. Muito bem. Está fixado para gente. Caso você queira, a gente faz a entrega no Brasil todo. O livro está sendo distribuído no Brasil todo, graças a Deus. Graças a Deus. Né, para edificar a nossa vida, nos colocar num sentido maior, num propósito maior, Padre. Eu não tenho palavras para lhe agradecer essa oportunidade de estar com o Senhor. Como eu disse, o Senhor querido da nossa comunidade, de verdade, de todo o coração. Então, obrigado pela seriedade desse trabalho aqui, por essa riqueza. Muito obrigado. Obrigado à comunidade Bênção das Graças e por também me convidar nessa live. Nada. É uma honra. Deus abençoe todos vocês. Padre, você pode fechar a nossa live com a bênção? Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Dulce, Mãe dos pobres, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, tá, Padre? Eu que agradeço. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço, gente.